Sobre a proteção de Deus e verificando a presença de número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2013. Informo ainda que a sessão é transmitida via internet pelo site da Câmara, câmaraguaratuba.pr.gov.br. Peço que fiquemos em pé para a leitura do texto bíblico feita pelo vereador Itamar Júnior. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Até aqui, senhor presidente. Considerando que não houve restrição ou impugnação da ata da sessão anterior, considera-se aprovada, conforme nosso regimento interno, no seu artigo 98. Expedientes recebidos. Convido o senhor Edilson para fazer a leitura. Ofício número 448, da Prefeita Municipal Evani Justus, encaminhamento do projeto de lei número 1334. Ofício número 464, da Prefeita Municipal Evani Justus, encaminhamento do projeto de lei 1335. Ofício do gabinete do vereador Maurício Lense, solicitando à Prefeita Municipal a necessidade de limpeza e fechamento da Avenida Curitiba, ao lado do 1221, onde há um terreno que necessita de limpeza. Ofício do gabinete do vereador Maurício Lense, à excelentíssima senhora Prefeita Municipal, referente serviços a serem realizados na rua Marechal Deodoro, entre as ruas Ortigueira e Monsenhor Lamartine, que necessita de melhorias, pois valetas estão avançando na via. Convite do ISEP, a Faculdade do Litoral Paranaense, dando continuidade ao seu projeto de discussão de grandes temas da vida cidadã, convida para a segunda aula magna no ano letivo de 2013, com o seguinte tema e palestrante: o desenvolvimento do litoral paranaense, perspectivas para a próxima década. O palestrante será o senhor Nelson Justus, no dia 7 de novembro, às 19 horas, no auditório da Faculdade do Litoral Paranaense, ISEP Guaratuba. Somente esse, senhor presidente. Proposição dos senhores vereadores. Peço que o senhor Edilson faça a leitura das proposições. O vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido este plenário, que seja encaminhado expediente à excelentíssima Prefeita Municipal de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe junto ao departamento competente realizar a manutenção e a restauração da ponte pêncil da localidade da Pedra Branca, nesse município. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. A vereadora Cátia Regina Silvano, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição: requer, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora Prefeita Municipal, solicitando o recapeamento da Avenida Pissarras, no bairro Pissarras. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador Maurício Lense, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição: requer, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus para que determine ao setor competente estudo de viabilidade técnica e financeira para a colocação de faixas de pedestres na Avenida 29 de Abril, nos cruzamentos com as seguintes ruas: Rua Carlos Cavalcante, Manuel Henrique, Dr. Mugiati Sobrinho, Guilherme Pequeno, Padre Donato, Generoso Marques e Carlos Mafra. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador Maurício Lense, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição: requer, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, digníssima Prefeita Municipal,
para que determine ao setor competente estudo de viabilidade técnica e financeira para a substituição das lâmpadas da Rua Claudino dos Santos por lâmpadas mais potentes. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Aprovado. O vereador Maurício Lenci, usando de suas atribuições regimentais, apresenta à deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Ivani Cordeiro Justus, digníssima prefeita municipal, para que determine ao setor competente estudo de viabilidade técnica e financeira para a colocação de um semáforo na Avenida Paraná, esquina com Rua Afonso Pena. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Aprovado. O vereador Maurício Lenci, usando de suas atribuições regimentais, apresenta à deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Ivani Cordeiro Justo, digníssima prefeita municipal, para que determine ao setor competente estudo de viabilidade para a contratação ou preparação de um funcionário especializado em cerimonial e protocolo. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Aprovado. O vereador Maurício Lenci, usando de suas atribuições regimentais, apresenta à deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Ivani Cordeiro Justus, digníssima prefeita municipal, para que determine ao setor competente estudo de viabilidade técnica e financeira para a colocação de pavimentação asfáltica na rua Mauro Paciornik, entre as avenidas Visconde do Rio Branco e Paraná. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Aprovado. Indicação da vereadora Cátia Regina Silvano. A vereadora Cátia Regina Silvano, com amparo no Regimento Interno, artigo 116, propõe à excelentíssima senhora prefeita municipal Ivani Cordeiro Justus para que promova estudos de viabilidade junto à secretaria competente para a possibilidade de instalação de equipamentos de emissão de sons para orientação de deficientes visuais nas esquinas com maior movimento de automóveis onde tenha instalado semáforos. Em discussão a proposição. Em votação. Aprovado. Requerimento número 5 de 2013 do gabinete do vereador Almir Troiner. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Mordecai Magalhães de Oliveira. Requer o envio de moção de aplausos ao grupo de dança de salão Raízes da Tradição neste município de Guaratuba. O vereador que presente subscreve vem nos termos regimentais dessa augusta Casa de Leis, após a anuência desse plenário, requerer a Vossa Excelência o envio de moção de aplausos ao grupo de dança de salão Raízes da Tradição nesse município de Guaratuba. Justificativa. O grupo de danças Raízes da Tradição foi fundado em novembro de 2003 por alguns amigos que viram na dança a oportunidade de vida de outras pessoas. O grupo é formado por moradores de Guaratuba e ministra aulas de dança gaúcha no Salão do Espaço da Casa Rosada Show, cedida pelo empresário Fábio Ozaki, com o intuito de seus fundamentos da tradição gaúcha, a família e o respeito ao próximo. Desta forma, hoje em dia, o grupo é formado por 23 integrantes, entre adultos e crianças, realizando apresentações na cidade, como a Festa do Divino, igrejas e escolas. Em discussão o requerimento. Em votação. Aprovado. Será encaminhado. E justificando o nosso regimento interno, né, o requerimento de moção seria de ter votação, mas continuamos da mesma maneira que a gente tem procedido sempre, até que a gente aprove o novo regimento interno. Será encaminhado, então, vereador Almiro, ao grupo de dança lá. Era o que continha, senhor presidente. Está entrando nesta casa 2 projetos de lei, o 1334 e 1335, que eu peço que o senhor Edilson faça a leitura da ementa. Projeto de lei número 1334. Revoga a lei municipal número 1260, de 7 de fevereiro de 2007, que autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder ao Clube Atlético Ipiranga isenção fiscal relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU. Projeto de lei número 1331,
do dia 4 de novembro de 2013, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar anualmente concurso de decoração natalina e concessão de isenção do IPTU como premiação aos 2 primeiros lugares. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para pareceres. Convido o senhor Antônio Mocelin para utilizar da tribuna, conforme o nosso regimento interno no artigo 90, que irá falar sobre a Associação de Proteção do Idoso de Guaratuba. O senhor tem 30 minutos, senhor Antônio. Até 30 minutos. Boa noite. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho a imensa honra de conversar com a elite inteligente de Guaratuba. Vossas Excelências estão aqui graças à sua competência e capacidade de liderança. Assim, representam o povo guaratubano, que deposita muita confiança em seus dignos representantes. Nós, os idosos, somos mais de 4.000 aqui em Guaratuba, inclusive alguns dos senhores. Minha linguagem será única e exclusivamente idêntica ao que está escrito nas leis orgânicas de assistência social, sobretudo no Estatuto do Idoso. Quero deixar bem claro que nosso Estatuto não é paternalista, apenas protetor dos direitos dos idosos, mas recomenda. Os idosos são os principais agentes das transformações que procuram. A responsabilidade de idosos doentes com necessidades hospitalares é do SUS. Para idosos carentes, a responsabilidade é da assistência social, assim como os portadores de doenças degenerativas que necessitam de asilo ou casa de repouso. Afinal, o que nós idosos de Guaratuba estamos procurando, como na grande maioria somos ainda saudáveis, capazes de nos locomovermos sozinhos, mesmo que seja com muletas ou em cadeira de rodas, muitos com grande disposição para trabalhar. Sim, ainda podemos trabalhar e muito. Não estamos aqui pedindo emprego, muito pelo contrário. Queremos ter chances de trabalhar para nós próprios. Buscamos poder dizer, feito por nós. Queremos também oportunidades e facilidades para mostrarmos que ainda somos muito úteis, dispostos a lutar por nossos direitos especiais e termos uma qualidade de vida aceitável aqui em Guaratuba. Que direitos especiais? Direitos como atendimento preferencial, acessibilidade, mas, sobretudo, proteção à vida, proteção à saúde, direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, direito à prática de esportes e de diversões, mediante
efetivação de políticas sociais que permitam um envelhecimento saudável, em condições de dignidade e liberdade, com participação na vida política e comunitária. Tudo está escrito no Estatuto do Idoso. Aqui em Guaratuba, estamos buscando, através de nossos representantes nesta digna Câmara de Vereadores, efetivação de políticas sociais que permitam um envelhecimento saudável. Em 2010, através de um ex-vereador desta casa, surgiu a ideia do Solar do Idoso para Guaratuba. Pode ser chamado Casa-Lar. Não é uma novidade, e sim alguma coisa voltada para idosos e que já funciona em algumas cidades brasileiras, inclusive no Paraná, e que poderá vir funcionar também aqui em Guaratuba. Por que não? Para esta ideia tornar Solar do Idoso, tornar-se realidade, surgiu a Associação de Proteção do Idoso de Guaratuba, a PIG, que na Receita Federal, espontaneamente eles, eu não pedi, eles colocaram Solar do Idoso, que consta desta cartilha. A página 1. É uma entidade privada, finalidade filantrópica, sem fins lucrativos. Tem registro 314 no cartório de títulos e documentos e CNPJ 13.990.303.001.40 na Receita Federal. A finalidade principal é proporcionar às pessoas idosas todas as oportunidades e facilidades para ter uma vida digna e agradável, junto com as outras pessoas da terceira idade. O projeto Solar do Idoso terá moradias individuais com quarto, banheiro, sala e cozinha. Essas moradias formarão núcleos residenciais tipo pousada, condomínio e, no futuro, o Parque Solar do Idoso. Serão comunidades que terão o centro de convivência, com salas para jogos, festas, bailes, bingos, atendimento médico, enfim, um lugar para efetivação do direito à cultura, ao esporte, ao lazer, ao respeito e à convivência familiar e comunitária em condições de liberdade e dignidade. Quero esclarecer, a palavra filantrópica não significa fazer caridade ou dar esmola, e sim fazer o bem ao ser humano. No nosso caso, buscar a proteção aos direitos do idoso aqui em Guaratuba. Como isto pode começar? A página 3. Incentivando a formação de grupos de terceira idade à semelhança do grupo Amizade 21. Fazer amizades, conviver, festejar, passear, jogar, cantar, bailar, trocar ideias, contar piadas, batalhar juntos, construir um clima de vida digna e agradável de ser vivida. E ali tem toda a descrição de como pode funcionar este grupo Amizade 21. Não tem despesa nenhuma, não. Apenas cada um leva, digamos assim, um lanche
suponhamos, e todo mundo participa no bingo, na rifa, organizações que o grupo faz. Isto foi copiado de Joinville, nossa cidade vizinha, que no censo de 2010 já possuía mais de 70 grupos de terceira idade autossuficientes. Significa não sustentados pela prefeitura, autossuficientes, incentivados pela prefeitura. Atendendo o que estabelece o nosso estatuto, que o idoso não precisa esperar esmolas só porque ficou idoso, mas ser o principal agente das transformações que procura. E, acima de tudo, mediante uma efetivação de políticas sociais que permitam um envelhecimento saudável. Grupos de terceira idade podem ser formados em cada bairro, em cada comunidade, normalmente próxima às igrejas, utilizando o salão paroquial ou qualquer outro espaço disponível. E o custo disto é muito pequeno. O mais importante, quem sabe até o mais difícil, é convencer os idosos de que a amizade é fundamental na terceira idade. Afinal, um bingo, um baile, um passeio, um esporte, necessariamente só serão feitos junto com outros idosos. Isto vai evoluir para daqui a algum tempo, centro de convivência. Já em 2012, o Conselho Federal dos Direitos do Idoso recomendou para a nossa Guaratuba até 3 centros de convivência, considerando que somos mais de 4.000 acima de 60 anos. Agora vem nossos pedidos. Primeiro, valorizar e muito o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Não trouxe uma cópia, mas consta aqui. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, que está preparando o primeiro Fórum Municipal de Guaratuba para os direitos dos idosos, que irá acontecer no próximo dia 27 de novembro. O primeiro Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. É um momento em que poderemos manifestar nossas expectativas de qualidade de vida aqui em Guaratuba. Se o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso funcionar legalmente bem, com as forças que lhe são próprias, com a criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, que foi criado aqui em Guaratuba por esta Câmara, através da Lei Municipal 1323, de 1 de agosto de 2008. Trata-se agora de tentar colocar em prática tudo o que já está previsto no Estatuto do Idoso, tudo o que está previsto por esta Câmara de Vereadores e tudo o que poderá vir a ser, que são as nossas expectativas de idosos daqui para frente. Segundo, designar um assessor especial da Câmara, de preferência com capacidade técnica, tanto para examinar a legalidade da APIG,
do Solar do Idoso, como para formalizar projetos e que possa dizer a esta Câmara se a APIG é valiosa para Guaratuba, seja no plano político, turístico, esportivo, comercial, educacional. E que o assessor possa sugerir aos senhores vereadores a direção adequada, válida para Guaratuba. Observo, por exemplo, que o turismo aqui, fora da temporada, é feito por religiosos e idosos. Inclusive a festa do Divino. Mais de 80% são idosos. Terceiro, conseguir verbas. Já ouvi claramente, dinheiro existe, as verbas federais, estaduais estão disponíveis. O que falta é competência para elaboração dos projetos, capacidade para seguir os trâmites legais. Nós todos temos noção de que o que está estabelecido tem que ser seguido, senão não tem nada. E nós estamos apelando. É isto que mais necessitamos. Com absoluta certeza que em Guaratuba existem pessoas gabaritadas, inclusive idosos capacitados, para nos dar este suporte jurídico e sabermos o caminho burocrático para chegar às autoridades de Brasília, de Curitiba, responsáveis pela análise e aprovação dos projetos, para depois providenciar a liberação de verbas que serão encaminhadas ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, que já está estabelecido por lei. O projeto Solar do Idoso ainda não tem sede própria. Apenas nasceu, como se fosse na Gruta de Belém. Quem sabe, podendo utilizar por comodato algum imóvel, seja um terreno ou um imóvel abandonado, mesmo que necessite de restauração. Por isso, a necessidade de elaboração de projetos, etc, etc, etc. Para encerrar, repito as minhas palavras iniciais. Tenho a honra de conversar com a elite inteligente de Guaratuba. Nós, idosos, esperamos alguma coisa a mais do que o fundamentalmente necessário na cidade, que são ruas asfaltadas, coleta de esgoto, acessibilidade, facilidades para atendimento à saúde. Nosso objetivo nesse momento é sensibilizar os senhores vereadores, seus familiares e amigos, para que durante 2014 e 2015 essas ideias comecem a se tornar reais. Pela nossa idade, temos alguma pressa? Temos alguma pressa? Mas não importa. Não é a velocidade que nos interessa, e sim a direção.
Posso repetir? Não é a velocidade que nos interessa, e sim a direção. Se essa ideia de solar do idoso for válida para Guaratuba, vamos unir forças e vamos em frente. Com certeza, nos próximos anos, iremos percebendo a efetivação de políticas sociais que permitam um envelhecimento saudável. Guaratuba, que está crescendo com uma população de idosos cada vez mais numerosa, poderá se tornar uma referência nacional. Então, quem sabe, podemos clamar firmemente: vale a pena viver em Guaratuba. Não morar. Vale apenas viver em Guaratuba. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Antônio Mussolini pelo seu pronunciamento e nos colocamos, em nome dos vereadores, a casa à sua disposição, dentro do que o nosso regimento e o que a lei nos permitir. Convido o vereador João Almir Troiner para utilizar da tribuna por até 30 minutos, conforme o nosso artigo 90 do regimento interno. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, agradecer ao senhor presidente, nobres pares vereadores, pessoas que estão aqui presentes e que estão nos ouvindo pela internet. E queria agradecer ao orador que me antecedeu aqui, o senhor Mussolini, pelas palavras elogiosas dirigidas aos membros desta Casa de Leis, e volto a afirmar que o idoso não pede favor, ele simplesmente pede que seja cumprida a lei. Então, nós só temos que agradecer a sua presença, como bem disse o nosso presidente, e nos colocarmos à disposição. E muito obrigado pelas palavras elogiosas proferidas por o senhor aqui nessa tribuna. Quando usamos a tribuna desta casa, ou usamos a palavra livre, estamos nos dirigindo a pessoas de extremada elegância, que estão nos ouvindo no plenário, que estão nos ouvindo através da internet. Então devemos ser cautelosos com aquilo que falamos na tribuna, para que não precisemos mudar, quando estivermos fora deste plenário, as palavras que aqui falamos. Eu tenho prestado muito atenção nos pronunciamentos do nosso decano em mandato, aqui dentro desta casa, vereador Sérgio Braga, que sempre, quando usa a tribuna ou a palavra livre, mostra uma grande preocupação que as palavras que ele está proferindo dentro desta Casa de Leis não cheguem em outros setores de maneiras diferentes. Hoje presenciei a vereadora Maria Batista com a mesma preocupação. Na maioria das vezes, as notícias que trazemos, os relatos, são de certa forma auspiciosos, esperançosos, mas que têm uma finalidade. Então, isso me leva a um tipo de preocupação. Me leva a pensar que nós teremos que nos fiscalizar com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos aqui, senhor presidente. Porque, ou senão, nós vamos ter problemas seríssimos, vereador Sérgio.
quando somos surpreendidos e encontramos algumas pessoas em outras repartições igual os índios pataxós, com um beiço desse tamanho, sem a gente saber o que está acontecendo. Eu sou sincero, vereador Sérgio Braga, algumas vezes, para mim mesmo, teci algumas críticas contra o senhor, mas para mim mesmo, pensando, por que a preocupação do vereador Sérgio Braga em ter uma preocupação tão grande, para que as palavras não mudem o tom, não sejam colocadas vírgulas onde não é para colocar, para chegar em outros órgãos. Mas hoje, nas últimas 2 semanas, vereador Arthur, eu vi que Vossa Excelência está completamente e coberto de razão. Então, eu passo a me policiar mais aqui dentro. Tenho muito medo de não poder confirmar lá na rua o que eu falo aqui dentro. E hoje, quando a Maria comentava essa preocupação, eu vi que quem sou eu para dizer aqui, para nós todos nos policiarmos, quem sou eu? Mas eu vou procurar me policiar mais. Porém, vou tomar um outro tipo de atitude a partir de agora. Até porque eu achava, enquanto estão com o beiço desse tamanho, eu não vou perguntar o que aconteceu. Se quiser que venham falar para mim. Só que eu acho que não é isso, né, vereadora Maria? A gente tem que ir lá e perguntar o que está acontecendo, para que a gente saiba o que foi falado, de maneira que foi falado e o que foi dito. Então eu acho que as pessoas que nos ouvem em casa através da internet, que vêm no plenário desta Câmara, eles têm que ter a certeza do que aquilo que nós falamos aqui, nós podemos sustentar em qualquer lugar do mundo. Até porque eu tenho dito muito, as palavras para nós, a partir do momento que são proferidas, não nos pertencem mais. Nós não temos mais poder de dizer que não falamos. Se isso fizermos, vamos estar mentindo para nós mesmos. Então eu sinto essa preocupação. E não estou com isso querendo direcionar a Pedro, Paulo, a Sebastião. O que eu estou querendo dizer é que eu, a partir de agora, quando estiver na outra repartição, e as pessoas demonstrarem esse tipo de constrangimento, eu vou querer saber a verdade. Porque quando você sabe por um terceiro, por um quarto, a coisa já chega, vereador Sérgio, de uma maneira completamente diferente. Então, eu hoje aqui nesta tribuna dirijo a Vossa Excelência com muita veemência, que Vossa Excelência está coberto de razão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a notícia que chega do outro lado, às vezes denigre a nossa imagem, faz com que nós passamos por momentos indelicados com algumas pessoas, até que cometem um grande erro, porque eu acho que se há alguma desconfiança, alguma diferença, deve chamar a pessoa e conversar. Não ficar com o beiço caído e muitas das vezes até tratando mal a gente. E isso me levou a falar isso na tribuna, devido à maneira de alguns fatos que aconteceram nas últimas 2 semanas. Pois não. A parte. Está acontecendo aqui, vereador, o senhor está coberto de razão, aqui dentro da casa. E muitas vezes a gente fala alguma coisa aqui, depois o cidadão, se me cumprimentar, tá bom, se não me cumprimentar também tá bom, mas você fala uma coisa e a pessoa não assimila aquilo, não entende o que o vereador está falando e simplesmente vira a cara ou faz descaso. Às vezes a gente conversa certas situações aqui na parte da manhã, faz aqueles acordos que a gente faz, né, para não dar divergência, para tentar ajudar certas situações do executivo. A gente conversa na parte da manhã e simplesmente, de repente, na parte da tarde, a gente já fica sabendo que uma boa parte daquilo que foi combinado, conversado, já foi distorcido, já modificaram.
Então, se for para acontecer essas coisas, então não venham conversar, não venham pedir para fazer um acordo, para conversar, vamos assim, desse jeito, deixa como que venha, do jeito que vier, e pronto, porque é fácil pegar carona em cima de 6, 8, 5 vereadores, que daí fica difícil para todos. Então, você já dali a pouco, você não acredita mais em ninguém, daqui a pouco nós começamos a não acreditar em nós mesmos, porque você fica em dúvida, aquilo que o vereador está falando. Então, a distorção, as coisas que é assumido, eu acho que eu ainda trago de berço, que o meu pai falava, ó meu filho, não usa esse tal de bigode, mas um fio de bigode, que diz assim, valia uma assinatura muito grande. Então, tem coisas hoje que está muito difícil aqui da gente dar a palavra, conversar, assumir certos compromissos, porque no momento, daqui a pouco, você fica sozinho e leva as cargas, leva o pecado para cima de você mesmo e outro sai com as benções, com os méritos. Então, vereador, o senhor está totalmente coberto de razão em certas situações que o senhor está falando. Obrigado. Obrigado, vereador. Amanhã, nós que somos pais, que temos filho, que temos filha, amanhã completa 10 anos quando aquele casal de jovem, o Felipe Café e a Leandra, foram submetidos a todo tipo de bestialidade, foram sequestrados, ela foi estuprada por 4 dias para aquele crime do famoso Champinha. Amanhã completa 10 anos. Essa moça de 16 anos foi submetido a todos os tipos possíveis de bestialidade, torturada, estuprada. Serviram dela como se fosse um pasto humano. E hoje, ontem, nós vimos no Fantástico, o Champinha, num centro de recuperação, com uma mangueira, molhando a lavoura, molhando as mudas. Minha gente, aonde é que nós vamos chegar? Imagine, senhores, o que passou essa menina. E o sofrimento dela só acabou quando o próprio Champinha, com um facão na mão, desferiu alguns golpes e matou a menina. Nós temos visto muitos comentários sobre a maioridade penal que fosse de 16 anos. Será que 16 anos vai resolver o problema? Nós não vamos ter champinhas de 14, de 13, de 12 anos cometendo os mesmos tipos de crime? O ECA é bem claro. E hoje, o adolescente, ele pode ficar internado no máximo até 3 anos. A vossa assessora sabe muito bem disso, vereadora Cátia. Conviveu, a mãe do vereador Itamar também, conviveu por vários anos com isso. O que me leva a usar essa tribuna hoje? Quando eu vejo na minha casa minha filha, e quando vocês verem na casa de vocês as filhas de vocês. E depois eu via ontem o pai da Liana, já com os cabelos brancos, acabado, porque a vida dele já acabou, não existe mais vida para aquelas famílias, nem para o pai do Felipe Café, para a mãe, muito menos da Liana. Acabou, não existe mais vida, como eles falaram. Saber que nos próximos dias o Champinha será submetido a uma nova perícia, onde ele vem alegando que tem problemas mentais e que não lembra do que fez e que não pode ser condenado por uma coisa que ele não lembra de ter feito. Aí é que chega a hora que o pai
estraga de vez a sua vida. Estraga de vez. Porque não existe nada mais degradante na vida é quando mexem com a nossa família, quando mexem com os nossos filhos, quando falam mal dos nossos filhos, nós já viramos um leão. Imagine fazendo o que fizeram com esses 2 adolescentes. Eu, até certo tempo atrás, era favorável à maioridade penal dos 16 anos, professor João. Hoje já não sou mais. Eu acho que o crime, a pena, tem que ser igual para todas as idades. Lógico que até completar os 18 anos, cumprisse a pena socioeducativa ou a pena que for estipulada numa casa de recuperação. Mas assim que completar os 18 anos, continue pagando a pena. E que vá para o presídio. A pena de estupro é de 6 a 10 anos. A de homicídio, de 12 a 30. A de sequestro, de 2 a 5. Porém, o menor infrator não pode ficar mais que 3 anos. Agora, se a pena para ele valer igual vale para o adulto, aí as coisas vão mudar. E nós, que temos condições de pedir aos nossos deputados que nos ajudem. Está sendo discutido no Congresso a maioridade penal. Mas 16 anos, eu acho que é tapar o sol com a peneira, senhor presidente. Porque 14 anos cometem crime igual, 15 também. Então nós deveríamos conversar com os nossos deputados para que eles tentem. A gente sabe que não é fácil, mas que seja mudado. Principalmente para os crimes hediondos. Porque é inaceitável, é inadmissível que um pai perca uma filha da maneira que perdeu. E quantas Felipe Café e quantas Leana sofreram o mesmo tipo de crime no Brasil? Nós estamos referindo a um caso, mas quantos pais que choram desesperado a perca do filho por um homicídio? Você imagine sabendo que a sua filha, que é o seu ente querido, que é o que você mais adora na vida, ser submetido a todo tipo de bestialidade por 4 elementos que torturaram e estupraram por 4 dias. Ela deu graças a Deus, podem ter certeza, quando mataram ela, porque ela não aguentava mais aquilo. Sendo estuprada, violentada de todas as formas. Então está na hora, minha gente, de mudarmos essa lei. Pode até alguém que esteja me ouvindo dizer, mas o que o vereador tem que se meter nisso? Não, o vereador tem sim, vereador Itamar. Nós temos a obrigação de cobrarmos dos nossos deputados. O ano que vem nós temos eleição para deputado, estadual, federal, senador, presidente da República e governador. Então está na hora de mudarmos essa lei. Se nós não mudarmos essa lei, podemos ainda chorar lágrimas de sangue. E aí nós vamos passar pelo mesmo episódio que passou o pai desses adolescentes. A maioria dos jurídicos, inclusive professores universitários, quando eu conversava sobre isso, alguns deles eram contrários ao meu pensamento. Mas quando eu citava o Felipe Café e a Liane, eu via que eles mudavam, professor. Eu via que eles mudavam o seu pensamento. Crime é crime, não interessa a idade. Era só, senhor presidente.
Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei de número 1325, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014 e da outras providências. Retornou da Comissão de Justiça e Redação com emendas. Eu peço que o senhor Edilson faça a leitura do parecer com as emendas. Os vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento reuniram-se nessa data para a apresentação de emendas e oferecimento do parecer na seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1325 de 2013, que trata de matéria que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014 e da outras providências. Aberta a reunião, deliberaram de comum acordo em designar relator do projeto o vereador Maurício Lense, que apresentou emenda do vereador, assim como emendas da comissão, a quais foram aprovados pelos demais integrantes da comissão. Parecer. Base legal. Trata-se de projeto de lei perfeitamente legal e constitucional, tendo sido atendidas as disposições contidas no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Guaratuba e demais legislações em vigor, Constituição Federal do Brasil e Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao mérito, o presente projeto de lei tem por finalidade instituir as diretrizes para a elaboração do orçamento anual para o ano de 2014, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal do Brasil, artigo 4º da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, e no parágrafo 2º do artigo 121 da Lei Orgânica do Município. Emendas do vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior. Suplementação do Programa de Ação Social. Ação. Gestão do recurso destinado ao Conselho Tutelar no valor de R$100 mil. Redução do Programa de Gestão Administrativa. Ação. Manutenção da estrutura funcional, otimizando os recursos com pessoal, financeiros, administrativos e de materiais, no valor de R$2.980.000. Emendas da Comissão. Suplementação do Programa Legislativo Municipal. Ação. Manutenção das atividades legislativas no valor de R$3.800.000. Redução do Programa Gestão Administrativa. Ação. Coordenação e execução das atividades orçamentárias, financeiras, contábil, controle interno e de patrimônio, no valor de R$3.350.000. Altera-se o caput do artigo 20, a qual passa a ter a seguinte redação. Ficam os poderes executivo e legislativo municipal em cumprimento ao artigo 7º da Lei Federal número 4.320, de 1964, autorizado a realizar o manejo orçamentário na forma de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta, até o limite de 23% do valor do orçamento. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta parecer favorável, recomendando a aprovação do projeto de lei 1325 com as emendas apresentadas. Nada mais tendo para ser deliberado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. O presidente Itamar Cidral da Silveira Júnior e o relator foi o Maurício Lense. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permanecem como estão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Sérgio Alves. Senhor presidente, houve muito bate-boca a respeito de algumas emendas. E eu já me manifestei na semana passada, até um respeito ao presidente da comissão. Me presta um pouquinho, senhor. A respeito da emenda que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária, eu vou votar contra essa emenda e vou votar favorável ao projeto original, que é 25%. E a respeito do programa de manutenção aqui, uns recursos, que é o 100 mil também eu havia comentado aqui, esse valor para mim é pouco, porque conforme a lei federal que eu acabei de falar na semana passada aqui, que foi aprovada e sancionada pela Presidente da República, onde vai constar 13º e férias, e pelo montante, são 5, se não me engano, funcionários, esse valor não vai dar. Só vou deixar em aberto aqui, para que depois não venham. O valor no mínimo que deveria ser colocado aqui é 170 mil, como eu falei na semana passada.
mas vou respeitar o presidente da comissão, o relator, mas com o meu voto contrário. Porque o valor aqui, para mim, seria até R$170 mil para ser pago aos funcionários, mais 13º e férias. E quanto à LDO, eu sou favorável ao projeto original, que está com 25%, assim como a emenda que não constava no projeto, não tinha no projeto legislativo para fazer o manuseio. Que Vossa Excelência ia ficar de mãos atadas e foi colocado aqui. Essa eu sou favorável. É só isso, presidente. Continua em discussão, vereador Raul Chaves. Acompanho o vereador Sérgio Braga no projeto original, nos 25%. Só me manifesto sobre isso. Continua, vereador Laudi. Gostaria de votar contrário aos 23% e votar favorável ao projeto original, 25%. Continua em discussão, vereador Itamar. Senhor presidente, eu gostaria que o relatório do vereador Maurício Lenzi fosse atendido, até porque recebeu aqui o parecer da comissão. Eu gostaria que fosse aprovado o parecer do jeito que foi relatado e com as emendas que foram relatadas. É o meu pedido ao plenário, é o meu pedido aos senhores vereadores. Discussão, vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, foi feita essa semana aí a opinião de alguns vereadores, foi reunido hoje lá, não estavam todos, até questionei porque está faltando alguns vereadores. Eu tinha colocado ali 22%, alguns vereadores colocaram 16%, alguns 18%, e a comissão colocou, foi decidido aí 23%, também fiz parte dessa reunião com a prefeita, mas não sei se tem esse poder, até vou citar o nome do líder prefeito Almir, para que estava na reunião, coloque uma posição que fique melhor para a prefeita, ou sei lá, que já estão colocando aí 25%, eu gostaria de ouvir o líder prefeito, se fosse possível, Almir. Acho que... Discussão, vereador Almir Troin. Vossa Senhoria Vossa Excelência tem todo o direito de votar. É lógico que 25% seria muito mais importante para a prefeita que 23%. Isso não se discute. Agora, eu como líder da prefeita, vou opinar para que seja os 25%. Lógico, quem que vai querer menos do que os 23%? Agora, com todo respeito também à Comissão de Finanças. Porém, eu noto que o 25% era o ideal e que sempre foi discutido isso. No consenso chegou a 23%, mas se agora está voltando a 25%, Vossa Excelência tem toda a liberdade para votar. Não está em votação se é 25 ou 23. Então tá bom. Está em votação ou parecer. Nós podemos ser favorável ou contra. Se nós formos contra, esse parecer volta para a comissão. E isso vai atrasar, inclusive, senhor presidente, a votação. Desculpa vereador me Itamar. manifestar mais uma vez. Eu gostaria de deixar claro que a comissão fez o trabalho dela, respeito os senhores vereadores, principalmente os vereadores que não ficaram de acordo com todas as emendas, mas eu acredito que para o bom trâmite dessa casa é aprovar hoje esse parecer com as emendas, é uma recomendação da comissão, é uma recomendação da relatoria. Eu acho que para o bom andamento, para a gente não atrasar, eu acredito que a gente pode estar fazendo dessa forma, porque senão a gente vai ter que votar contra o parecer. Vereador Raul, depois vereador Valdir. Cada um tem o seu direito de opinar e de debater. Então, nós estamos favoráveis a 25%, não é porque o bom andamento da comissão, para não atrasar, não vai atrasar nada. Nós vamos atrasar o andamento aqui, mas nós vamos adiantar a administração, que é o executivo. Eu acho que o mais importante é o executivo, porque ela vai ter condições de remanejar as verbas, trabalhar com mais fôlego. Então, é a minha opinião, independente se atrasar ou não atrasar, é 25%. Como nós estamos votando a emenda, eu sou contra a emenda 23%, como o vereador Sérgio falou, e é o 25%. Cada um tem a sua opinião e seu direito de discutir, porque existe um trabalho aqui, existe um consenso, e isso aí que não. Por quê? Eu estou fazendo isso porque que o vereador Almir falou na tribuna, que aconteceu de manhã, à tarde, hoje, agora, aqui nesse momento, já é coisas diferentes. Certo, vereador? No meu gabinete, eu conversei com o senhor,
que nós éramos a favor dos 25%. Não. Então, 23% e 25%, não. Mas eu até na última hora foi 25%. Então, todo mundo viu e todo mundo sabe. Eu não vou mudar a minha opinião jamais. Tá, obrigado. Em discussão ou parecer, vereador? Não emenda. Tudo bem, estamos discutindo o parecer. Com todo respeito à comissão, meus nobres pares, eu só gostaria de salientar a minha posição em respeito aos 25%, tendo em vista que é notório, de conhecimento dos nobres pares, que houve uma redução gigantesca aí na arrecadação e eu acho que o 25% vem suplementar aí mais o orçamento que a prefeita possa aí, o município possa manipular com mais envergadura e mais eficiência. Obrigado. Nós ainda votaremos em primeira e segunda votação a seguir, então, o vereador Maurício, depois o vereador Sérgio. Só queria me manifestar em relação a esse percentual, que não aconteceu por acaso, não foi um número que foi achado como mágica, né? A gente consultou cada vereador aqui e a opinião era bem diferente da que está agora aqui no plenário. E a gente apresentou aquilo que a gente ouviu como relator. E, inclusive, foi para discussão com o Poder Executivo, numa reunião hoje à tarde, né, em que a própria prefeita achou consensual o índice de 23% seria suficiente para eles poderem fazer a manutenção e manterem uma boa administração. Então, a comissão não está de brincadeira, fez um trabalho sério e a gente colocou na redação exatamente aquilo que a gente chegou num consenso. E é por isso que eu peço que votem pelo 23. Eu vou colocar em votação, vereador Sérgio, quer se manifestar? Não, eu só quero... Nós estamos tentando ajudar a prefeita municipal, dando liberdade para ela remanejar 25%. E também nós não estamos aqui dizendo que a comissão está de brincadeira. Não é isso. Porque você foi combinar uma coisa aqui nessa casa, em reuniões aqui dentro, que era 20%, foi tratado em maioria dos gabinetes, fizeram uma reunião lá, mudaram tudo. Então, a liberdade de cada vereador é a liberdade de cada um. Então, eu acho que nós estamos optando hoje por 25% para dar mais liberdade para o prefeito. Só isso, nós estamos ajudando, não estamos fazendo mais nada. Estamos dando 25%, é a nossa opinião, e acho que tem que ser mantido isso. Vereador Raul. Só quero esclarecer ao vereador Maurício que ele me ligou 4 horas e 23 minutos, 4 e 32 minutos do dia, e na 8h35 eu retornei para ele retirando a minha opinião. Então, não levei ninguém para errar por minha pessoa. Quando ele ligou para mim foi das 4h25 ou 4h35 da tarde, 16h25, 16h30, e quando foi às 8h25, 8h30, eu retornei a ligação para ele, disse que retirasse a minha opinião, que eu ia repensar a minha situação. Então, aqui ninguém induziu ninguém. Eu não induzi porque eu avisei o vereador. Eu fui bem claro, fui bem honesto. E, então, se teve alguém que induziu ou falou alguma coisa aí que não devia, não partiu de mim. Agora, cada um tem o direito de... Coloquei e não deu muito tempo de esquentar a chapa, eu já retornei a ligação, pedi para retirar a minha opinião, que deixasse suspensa, porque que seria no dia de hoje, eu ia resolver, como eu resolvi conversando com o líder da prefeita. Vereadora Ana. Sou favorável ao projeto original de 25%, também acho que tem que dar mais liberdade à prefeita para ela trabalhar. Continua a discussão, vereadora Kátia. Também acompanho 25%. Veja só, volto a afirmar, não está em votação o 25%. Eu sei, está em votação presidente. O parecer. O parecer, então... O que nós podemos é depois, na primeira ou segunda votação, sentarmos e alterarmos. Hoje está em discussão o parecer. Mas eu pedi a palavra, porque existe uma emenda com 23%. Tem o parecer e tem uma emenda junto... O prazo de emenda, segundo o artigo 124, na comissão, nós, inclusive perdi o prazo. Cabe depois o plenário, qualquer modificação fazer, mas na época da votação. Exatamente. Hoje está em votação o parecer. Então, mas nós estamos... Volto a alertar, se nós votarmos contra o parecer, ele volta a estaca zero. Se nós aprovarmos hoje, nós temos uma chance de... Então, todos que estão optando pelos 25% automaticamente estão votando contra o parecer. Claro, nós estamos pedindo
a votação do projeto original que dá mais força para a prefeita municipal. Só isso, mais nada. Que existe na casa, o projeto original. Então, com emenda ou sem emenda, não. É simplesmente o projeto original sem emenda. E o prazo existe, senhor presidente. O prazo existe. Vai votar para a comissão, esse parecer volta para a plenária segunda-feira, vai ser votado do mesmo jeito. E nós não estamos aqui atrapalhando, colocando emenda a menos, nós estamos votando o projeto original, solicitando. Continue a discussão. Senhor presidente, acredito na boa ação dos vereadores, né? Agora, respeita a comissão que trabalhamos. Eu peço para o líder da prefeita que dê a orientação devida, né? A qual a prefeita deseja, e caso não, a gente pede pela retirada do parecer, que está em pauta, os senhores vereadores me acompanham, e a gente resolve isso na segunda-feira que vem. Eu acho que é muito viável, eu acho que a retirada do projeto, então, do parecer, peço que os senhores acho que é viável nesse momento, até para que nós possamos, né, discutir melhor. Eu acho que é viável. Peço que os senhores vereadores eu gostaria de mediar aqui, dizer, votamos o parecer hoje, vereador Sérgio, vereador Raul, vereador Tato, os vereadores, e poderemos emendar isso aí na primeira sessão, fazer uma emenda com 3 assinaturas, que ele não perderia... Não é emenda, senhor presidente. Senhor presidente. Isso não é emenda. Nós estamos simplesmente solicitando e votar no projeto original, não é emenda. Tá, então nós vamos votar o parecer. Senhor presidente, então... é que se votar a emenda, nós podemos votar favorável ao parecer da comissão, como podemos votar contra. Vereador Itamar, nós poderíamos votar por emenda. O vereador Itamar eu acho que tem emenda prejudicada a partir do momento que o vereador está pensando que dá para fazer de uma forma ou de outra, então a gente retira esse parecer da ordem do dia, é um pedido da comissão, e voltamos a discutir semana que vem. Nós temos tempo, não tem problema nenhum. Duas possibilidades. Pela votação do projeto original, sem emenda. Então, não cabe emenda. É o projeto original como veio, 25%. Isso de todas as emendas? Senhor presidente, o projeto original não pode ser votado porque tem algumas peculiaridades que já foi citada pelo vereador Sérgio Braga. Tem coisa que não estava beneficiando o Poder Legislativo. Então, não adianta a gente votar o projeto original. Então, é melhor acatar a presidência da comissão, retirar esse parecer e voltamos a discutir. Se adianta, não adianta... Só a questão da emenda dos 23%, somente ela. Votar, eu entendi, o senhor quer votar emenda por emenda. São acho que 4 emendas, vereador Tamar. Só a emenda dos 23%, presidente, das demais... O vereador Sérgio Braga citou outra situação. Eu acho, senhor presidente, acho melhor acatar a sugestão do presidente da comissão, e está correto ele, retira todas as emendas, volta para a comissão, e na semana nós sentamos e debatemos novamente. Não estamos retirando as emendas. As emendas permanecem para ter uma nova discussão aqui nessa casa e o parecer volta na segunda-feira. Vamos fazer dessa forma, fica, eu acredito que de bom tamanho para todo mundo. Se não quiser retirar, senhor presidente, nós optamos por 25%, nós vamos votar contra a emenda e pronto. O projeto, o vereador líder da prefeita quer se manifestar? Eu noto assim que a maioria está de acordo e concorda plenamente aí com o presidente da Comissão de Finanças. Então, vamos optar aí pela retirada e aguardamos para a próxima. Não vai trazer nenhum prejuízo de data, nada, né? Só vem ajudar. E aí será uma discussão. Senhor presidente, então, o requerimento do vereador Itamar. Acredito que a orientação da liderança é essa. Vamos retirar os vereadores que puderem, que querem fazer essa ação aí para melhorar o Poder Executivo. Então a gente retira o parecer, volta a semana que vem, com o número que contenta e com as emendas deliberadas de forma correta. Se assim... Nós não queremos colocar aí em votação aí a emenda aí que venha trazer problema para o Executivo. Então vamos da melhor maneira. Você acha que no bom senso aí teremos uma semana toda para discutir? Não sei então, se a base nossa concorda. Atendendo o pedido do presidente da comissão, eu coloco em votação então a retirada... o retorno para a comissão do projeto de lei. Quem for favorável, permanece. O vereador Fábio. Mas o parecer completo, né? Tudo, né? Está votando. Vai retirar o projeto voltando às comissões, se o plenário permitir. Com emenda e tudo, né? Ele volta integral para a comissão e a semana que vem a comissão apresenta para nós um novo parecer ou retorna esse parecer. É isso? Sim. Quem for a favor permanece como estão, então foi retirado o projeto
e a semana que vem ele entra na ordem do dia ou parecer. Projeto de Lei 1331, que dispõe sobre a autorização ao chefe do Poder Executivo para receber da Imobitec Incorporações de Imóveis Limitada, como dação em pagamento, lotes do terreno da planta Pissarres e da outras providências. Retornou da Comissão de Justiça e Redação, sem emendas, e peço que o senhor Edilson faça a leitura do parecer. O vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, designado relator do presente projeto de lei pela Comissão de Justiça e Redação para proceder à análise do requerimento acima mencionado, apresenta o parecer abaixo que foi aprovado pelos demais membros na 37ª reunião realizada, a saber: parecer, após análise, os documentos ora requeridos, conforme anexo, entendo que não há qualquer irregularidade. Assim, entendo que o presente projeto de lei é perfeitamente legal e constitucional, onde concordo com o parecer jurídico número 66 de 2013. No mais, requeiro a juntada dos documentos em anexo ao projeto. Diante disso, somos de parecer favorável. Itamar Cidral da Silveira Júnior, relator. Em discussão, o parecer do projeto de lei 1331, vereador Eu gostaria de perguntar só ao presidente da comissão, essa documentação veio toda, imobiliária? Nesse caso, eu, como sou relator do projeto e presidente da comissão... Não, está em vossas mãos o projeto, né? Com a documentação toda, não está? Sim, porque eu estava fazendo a relatoria na Comissão de Finanças, na Comissão de Justiça e Redação. Foi anexado todo ao projeto as 13 escrituras públicas e a Comissão de Valores também me encaminhou a avaliação imobiliária. Obrigado. Continua em discussão? Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer do projeto 1331, que será colocado na ordem do dia na próxima sessão. Projeto de lei número 545, que denomina de Celso Roberto Xavier a rua projetada com início no campo de futebol e paralela com a rua Alfredo Nascimento, bairro do Mirim. Em primeira discussão, o projeto de lei. Em primeira votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 544, que estabelece o percentual de cargos em comissão do Poder Legislativo do município de Guaratuba, a ser preenchido por servidores de carreira desta casa, titular de cargos efetivos. Em primeira discussão, o projeto de lei. Em primeira votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 543, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação em lugar visível ao público, contendo o quadro com o nome de todos os servidores públicos municipais efetivos e comissionados, cargos ou funções que ocupam, bem como horário de trabalho nas entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Em primeira discussão. Senhor presidente, vereador Almir Capalá. Em respeito aí, pedindo aí a gentileza aí do autor do projeto, eu gostaria de pedir vista desse projeto e vou justificar o pedido de vista. Na Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu sou presidente, juntamente com o vereador Itamar e o vereador Juarez, nós aprovamos a constitucionalidade dele. É constitucional. Porém, o mérito não depende da nossa comissão. Eu gostaria de analisar mais esse projeto, até porque ele, depois de aprovado, ele tem que valer para o Executivo e para o Legislativo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência entendesse. Eu queria discutir mais esse projeto durante essa semana, e inclusive conversando com Vossa Excelência também. Entendemos, então, o pedido de vista do vereador Almir Troin, que terá o prazo regimental de 5 dias para devolver a casa ao projeto de lei. Vereador Almir, com vistas do projeto número 543. Projeto de lei número 1326, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o quadrimestre 2014-2017. Em primeira discussão, o projeto de lei. Em primeira votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação.
Não havendo mais matéria a ser discutida... Senhor presidente, só uma questão de ordem. O projeto de lei número 545 e o 544, que passou, os pareceres foram favoráveis aí, não são projetos polêmicos. Para adiantar, então, o expediente, eu gostaria que fosse colocado na ordem do dia. Nós tínhamos combinado, e depende dos vereadores, nós tínhamos Não combinado numa reunião aí, que nós não adiantaríamos... Ele foi votado em primeira, vereador, já. Não, votado a parecer. Não, hoje foi votado em primeira, 545 errou, então, e 544. Você falou parecer? Não. Então, o senhor entendeu errado. Tanto é que eu repeti, aprovado em primeira votação. Tá? Eles foram 545 e 544 foram aprovados em primeira. Semana que vem eles voltam para aprovarmos de segunda. Então, estamos... A palavra está livre, senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser deliberado, agradeço a presença de todos, os presentes, também as pessoas que nos acompanharam pela internet. Eu deixei a palavra livre 2 vezes. Vereadora Ana Maria, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, ilustres visitantes, é a respeito da proposição que o nobre vereador João deu entrada nessa casa hoje, pedindo reforma da Ponte Pêncio de Pedra Branca. Proposição essa que eu dei entrada, está aqui, 12/8/2013, a mesma proposição. Então, eu gostaria, senhor presidente, que não fosse copiado a proposição de outros vereadores. Eu pedi não só a reforma da Ponte Pêncio de Pedra Branca, como pedi reforma de todas as pontes, Cubatão, Vitório, Pedra Branca, Rio Bonito e Paraty. Eu até peço que o vereador João converse com a administração, fale com eles lá para que seja feita essa reforma o quanto antes, pois o pessoal necessita dessa ponte para ir à escola, as crianças, posto de saúde e mercado. Enfim, gostaria que o vereador João interferisse junto à administração para que saísse logo a reforma dessas pontes. Obrigada. O vereador João pediu o direito de eu acho que é louvável até, e eu acho que não deve ser repetido mesmo nas proposições, porém ontem eu fui chamado nesse local por uma comissão de moradores, o qual me pediram para mim também interferir. E eu acho que quanto mais vereadores pedir, melhor será. Eu acho que o que importa é que nem eu dizia na delegacia, para a vítima não interessa se é a polícia civil ou a polícia militar que prenda. O que interessa é que prenda o bandido. Então, inclusive, mas é louvável, eu acho que não deve ser repetido. Tá, ela já mas eu também nunca copiei proposição de vereador nenhuma nessa casa. Então, a palavra continua livre. Vereadora, ninguém vereador falou Fábio. Que Vossa Excelência copiou. Só estou falando vereador que eu fui Fábio, chamado por uma comissão lá ontem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ilustres visitantes, senhor Mussolini, que nos prestigia à noite, usou a tribuna. Boa noite a todos. Eu não ia me pronunciar, senhor presidente, mas já que foi tocado nas proposições repetidas aí, à tarde até conversamos lá, estava a vereadora Maria, o vereador Arthur, são as proposições que foi entrada na Casa sobre o Visconde do Rio Branco, e eu questionei mais uma vez lá junto com a prefeita, porque o que acontece é o seguinte, eu acho que o vereador Almir tem razão no que fala, para que se fortaleça os pedidos, mas eu também não tiro o direito da vereadora Ana, por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o vereador pediu, em abril, que nem eu pedi a proposição do ponto lá, o que acontece? Não sei se estavam analisando, não sei se deixaram por conta, mas o que acontece? Pessoas que pediram para esse vereador, que a gente não caia no descrédito, porque o eleitor pensa que a gente não está pedindo, não está fazendo nada. Aí, vai que aconteça na semana seguinte que qualquer vereador pediu, você pode pedir para o vereador Fábio faz 2 meses, o vereador fulano pediu, na mesma semana aconteceu. Então tem que saber se não foi atendido o pedido lá atrás. O que aconteceu com o vereador Sérgio comigo, na rua, acho que Almirante Tamandaré, vereador? Tinham pedido já de gestões passadas, e no começo dessa agora também tinha feito os pedidos, onde fosse passado manta asfáltica lá, e realmente aconteceu. E alguns moradores pediram para mim, e eu fui reforçar, conversei com o secretário, conversei com o diretor, ninguém me orientou nada, ninguém me falou que tinha proposição, projeto, nada, e eu fui.
Aí, no final, quando foi executado, o vereador Sérgio estava lá, me contou tudo, eu vim a plenário pedir desculpa para ele. Ele me deixou que colocasse até uma reportagem no jornal, na rede social, pelo Facebook. Mas o que acontece? Eu acho que tem que respeitar mesmo as proposições, só fortalece, mas que fique registrado e vamos, da agora em diante, sei lá, o meu pensamento é esse, penso eu assim, que nós fazemos o seguinte, se tem uma proposição, vamos perguntar na casa, procurar saber no gabinete, temos a liberdade de entrar nos gabinetes dos vereadores, se já tem esse pedido, só estou aqui em plenário reforçando essa proposição, porque acontece o vereador fulano, o ciclano já foi pedido, só estou reforçando ao pedido lá atrás, com respeito aos vereadores e às pessoas que nos procuram na cidade. Porque, senão a gente cai no descrédito, fica ruim perante os eleitores e os munícipes. Muito obrigado, Vossa Excelência. Olha só. A palavra continua ali, vereador Maurício. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Só gostaria de me manifestar em relação às minhas proposições. Naquele momento da votação não pude manifestar. O senhor está com o tempo que o senhor necessitar aí, vereador. Então, em relação à rua Claudino dos Santos, nós estamos solicitando a substituição das lâmpadas por lâmpadas mais potentes, porque a rua Claudino dos Santos foi muito feliz o asfaltamento dessa rua, que ela foi um elo de ligação entre bairros, e com isso houve um aumento muito grande de movimento de veículos naquela rua. E como é uma rua estreita, ela começou a se tornar um tanto quanto perigosa. E até estamos encaminhando ofício para a prefeita pedindo uma lombada ali 2 quadras do início dessa rua, devido à velocidade. Mas à noite, principalmente aquela rua, ela é escura e se existem ciclistas ou pedestres passando pela rua, como ela é estreita, é muito perigoso os veículos atropelarem as pessoas. Então, estou pedindo que seja trocadas lâmpadas por lâmpadas mais potentes para que melhore a segurança naquela rua. Quanto ao semáforo na Avenida Paraná, esquina com Afonso Pena, ali existe o fluxo da Avenida Paraná, que é grande, e da Rua Cambará se une com a Rua Alcides Pereira e se transforma na Rua Afonso Pena. Então, há um fluxo de travessia de veículos, de pedestres e ciclistas naquele local, e o semáforo daria mais segurança. Existe uma lombada já lá no local, mas a lombada no veículo não para, né? Ele só diminui a velocidade. Então, o semáforo daria mais segurança às pessoas. E a minha proposição para a contratação de um funcionário ou preparação de um funcionário especializado em protocolo e cerimonial, é que a gente tem observado nas cerimônias públicas é que Guaratuba é uma cidade muito exposta às autoridades de fora, com os estaduais e federais. E já caberia, né, pela pujança da nossa cidade, uma pessoa especializada nessas cerimônias, embora o trabalho das pessoas que vêm fazendo esse trabalho, quebrando um galho até, estão fazendo um esforço muito grande para que a cerimônia seja o melhor possível, mas ela precisa ser mais profissionalizada, para que não existam gafes que possam ofender autoridades que estejam presentes e, enfim, deixar uma ideia mais bonita da cidade de Guaratuba em relação a essas pessoas, principalmente autoridades que vêm de fora. Então, seria isso aí, sobre as minhas proposições que eu queria falar. E as faixas de pedestre nos cruzamentos da Avenida 29 de Abril também, a gente percebeu que existe só nos lugares onde tem o sinaleiro, mas a avenida toda precisa de ter faixa de travessia de pedestre, já que a avenida é larga e precisa dar mais segurança às pessoas que atravessam. Seria isso aí, presidente. A palavra continua ali, vereador Itamar, depois vereadora Maria. Senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Gostaria de agradecer aos nossos internautas aí que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer a presença Guilherme, gostaria de agradecer a presença do Iratã, que estão nos acompanhando hoje aqui no plenário. Senhor presidente, o que me leva a falar esse minuto aí a vossas excelências é o que vem acontecendo todo final de semana, que nós estamos tendo o tempo agraciado por Deus, o tempo de sol. É uma vergonha, eu já falei aqui nessa casa, não usei a tribuna, mas vou usar se for preciso, vou linkar, vou jogar na internet, vai para onde tiver que ir, porque é uma vergonha o que a F. Andrés tem feito no nosso município.
Uma vergonha, descaso total com o cidadão, falta de respeito, tem deixado essas pessoas ali por 2, por 3, por 4 horas ali. Se não estão com vontade de trabalhar, por favor, entregue essa concessão, porque não tem condição. Não tem condição, a gente tá vendo pessoas aí que querem frequentar o nosso município, querem vir aqui gastar no município de Guaratuba, e essa porca vergonha está acontecendo aqui no município de Guaratuba. Acho que nós temos deputados federais que representam Guaratuba, que brigam por Guaratuba, temos deputados estaduais que eu acho que vão poder escutar aqui o clamor desse vereador, o clamor dessa casa, para poder tomar uma medida, né? Porque a gente vem pedindo, mas não pode. O cidadão quer vir aqui para se hospedar na nossa cidade, para deixar recurso, para deixar dinheiro, e não está conseguindo. Está ficando na fila ali, está gastando ali só com uma água mineral, ficando com raiva do município e não está voltando. Então, senhores vereadores, eu já pedi a Vossa Excelência que pudéssemos ir conversar aí com os representantes, ou até mesmo novamente na agência regulamentadora. Se for preciso aí, a gente ser acompanhado mais uma vez por um deputado, se Vossa Excelência puder acatar o meu pedido, na verdade, eu acredito que vai ser de grande valia para o nosso município, que está à mercê daí de uma balsa ou duas. Antes era o tempo, agora não é mais o tempo. Agora eu acho que é a falta de vontade. Não sei se é isso, mas também é a opinião desse vereador e quero que seja respeitado. O vereador me citou, então eu pedi a licença plenária só para... foi feito um levantamento até agora, acho que nem esta casa, acho que nem o executivo, não sei, o vereador Almir, líder, tem alguma posição desse levantamento. Mas hoje a gente teve uma grande notícia. O DR abriu o edital, né, no Jornal das 19 horas, para editais para a construção da ponte. Torcemos que dê certo, eu tenho certeza que todos os vereadores estão torcendo por isso. Senhor presidente, concordo com Vossa Excelência está coberta de razão. A gente está vendo aí inúmeras pessoas lutando, até mesmo essa casa tem lutado pela ponte, é um desejo de Guaratuba. Mas tem uma bilheteria ali na frente, abra 2, traga mais uma balsa, se é isso que temos para hoje. Então, por favor, vamos agilizar, as pessoas não podem ficar sem vir para Guaratuba. Não tem como fazer um TAC, 20 minutos, 30 minutos na fila? Existe isso para banco, regulamentação, existe Ministério Público querendo regulamentar tudo, menos isso. O cidadão não está tendo o direito de ir e vir. Senhor presidente, pelo amor de Deus. A palavra continua livre, vereadora Maria Batista. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Eu quero deixar aqui registrado na Casa de Lei o comentário da vereadora Ana Maria, do vereador Fábio, e gostaria que vocês acatassem a minha ideia, porque eu acho que é até uma reivindicação para bem de todos nós. O que está acontecendo com as nossas proposições? Eu acho, e até vou fazer uma reivindicação, que nós teríamos que ter uma pessoa, toda segunda-feira, fazer uma avaliação, ou na sexta-feira, para quando chegar aqui nessa Casa de Lei à noite, não ter essas proposições repetidas. Eu sei que o Edilson está sobrecarregado, é sozinho, mas nós precisamos nos garantir. Porque, vejam bem, nós estamos lá no nosso gabinete e chega uma pessoa, um eleitor, vai no gabinete do vereador Sérgio, do vereador Almir, do vereador Fábio, faz o mesmo pedido. É óbvio que o nosso direito e o nosso dever é fazer proposições e trazer aqui para esse plenário. Como o Edilson está sobrecarregado, o correto seria ter uma pessoa para fazer essas avaliações, para nós não ficar aqui e passar esse constrangimento. Vereadora, cada vereador tem 2 assessores, então acho que cabe ao vereador acompanhar as proposições. Hoje nós temos quase 600 proposições na casa, então fica difícil, a proposição entra às 5 da tarde, de alguém conferir, já terminou o nosso expediente, para conferir se está em duplicidade ou não. Então, acho que cabe a cada assessor do gabinete, cada vereador tem 2 assessores, volto a informar, de saber se existe uma duplicidade ou não existe também. Se o vereador quiser fazer uma nova proposição em cima, o vereador tem a liberdade de fazer uma nova proposição. Não existe no nosso regimento nada que proíba que o vereador, se tem uma proposição pedindo a ponte, que eu também já conversei com isso daí, a pedido
dos meus amigos do Cubatão lá, mas, inclusive, o Padilha está preparado para dar início nessa ponte, então cabe ao vereador pedir e consultar, ver se não existe duplicidade, se ele achar por bem. Pode continuar, vereador. Eu concordo plenamente com a excelência. Só que nossos assessores têm o nosso trabalho, tem muitas coisas para fazer. Eu acredito que uma pessoa, junto com o Edilson, seria de bom resultado para todos nós. Mesmo porque nós temos todos os nossos trabalhos, nossos assessores têm tantas coisas para resolver, eu acho que isso não é um pedido a mais. Porque, assim, toda segunda-feira nós passamos pelo constrangimento de o vereador estar copiando e estar fazendo proposições de outro vereador. E isso está gerando assim, uma polêmica aqui, coisa que é desnecessária. Permite uma parte, vereadora? Não tem parte. Mas ela citou o vereador Fábio. O vereador Fábio. Por citação, vereador. Preocupação do vereador, entendo, até fiz esse pedido para o presidente uns meses atrás, e a resposta que obtive foi a mesma que passou para a Vossa Excelência. A preocupação é que não se repita. Então, só para a vereadora saber que nós fizemos, eu fiz esse pedido, o presidente acho que lembra, a mesma resposta eu obtive. Então, a preocupação também era já lá atrás. Obrigado, é só isso que respondeu a vereadora. Hoje o vereador Itamar estava junto lá, não sei, o vereador Almir, o vereador Arthur também estava, o vereador Maurício entregou as proposições dele às 5 horas, chegou do vereador, acho que alguns vereadores chegaram às 5 horas. Imagine nesse horário, você pegar 600 proposições, mesmo que seja um funcionário, a procurar ver qual a proposição que teve e qual que não teve. Então, é bem impraticável. Agora, é mais fácil, durante a semana, quando o vereador for fazer a proposição, ele pesquisar se realmente tem ou não tem. Eu acho que não cabe à mesa, não cabe à diretoria, e sim aos assessores dos vereadores. A palavra continua livre. Vereadora Ana Maria. Nós somos 3 vereadores reeleitos, então vereadora eu acho que Ana não Maria custa. já Eu fui citada. Fui citada. Então, por citação. Então, nós somos 3 vereadores reeleitos. Então, não custa nada o vereador ir no gabinete de cada um. Escuta, já entraram com essa proposição que somos 3 só. 3 gabinetes que tem que entrar. Para não acontecer mais isso, porque fica chato. Eu estou nessa casa já faz 9 anos, nunca copiei proposição de ninguém, de vereador nenhum. Eu também. Não sei se o vereador Almir quer se pronunciar no seu tempo normal. Vereador. Mas eu não citei o nome dele para ele se pronunciar. Vereador. A palavra continua livre. Público presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu quero parabenizar o secretário de Pesca, Paulo Pina, pela excelente iniciativa que ele teve com a audiência pública com os pescadores no bairro de Pissarros, no dia 30. Isso é muito importante, porque os pescadores tiveram a oportunidade de poder discutir com os órgãos competentes, como a Capitania, o IBAMA, que se fizeram presente. Então, quero deixar aqui meus parabéns pro Paulo Pina e a sua equipe. É só que continha, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Almir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na verdade, não vejo mal nenhum em ter uma ou 2 proposições. E também eu tenho visto que a duplicidade das proposições não tem sido feito só com relação aos vereadores reeleitos, e sim com os vereadores eleitos pela primeira legislatura. Eu até só fiz esta proposição porque ontem eu estive lá, onde me convidaram para ir até lá, fui sozinho, deixei minha família aqui, fui lá, e segundo o relato das pessoas que não votaram em mim, de que já teriam feito um pedido no mês de agosto, mas que gostariam de fazer mais um pedido. Então, eu não vejo mal nenhum, eu acho até que é uma maneira salutar de se fazer uma cobrança ao Executivo. Então, sabedores que somos, né, da dificuldade por que passa a Casa de Leis na parte burocrática. Daqui a pouco nós estaremos engessando a diretoria desta casa. Não é regimental, vereador. Se fosse regimental, a gente colocaria uma pessoa lá, mas não é regimental. Mas nós estaremos engessando a diretoria desta casa aqui, que não teria tempo de fazer outras funções que são fundamentais.
Então, eu acho que não há mal nenhum. Eu acho que há um respeito entre todos nós. Nenhum vereador vai querer fazer uma proposição em duplicidade para levar vantagem ou para denegrir a imagem de quem quer que seja. Eu acho que as proposições devem acontecer, devem ser enviadas, e eu estou vendo um respeito mútuo entre os vereadores. Então, eu acho que esse tipo, se é que podemos considerar de erro, vai acontecer sempre. Porque às vezes se muda o nome da rua, mas o intuito da proposição é a mesma. Você coloca uma vírgula e a proposição é a mesma. Então, eu acho que nós não devemos nos ater a esse tipo de, como diz o meu decano aqui em mandatos, esse tipo de picuinha que não vai levar a nada. Nós estamos aqui para, independente do partido ao qual nós pertencemos, da ideologia política, mas a nossa função aqui é Guaratuba. E para nós continuarmos sendo Guaratuba, nós temos que estar junto com o Executivo em muitas das coisas. É só, senhor presidente. A palavra continua livre. Nada mais tendo a ser deliberado, agradeço a presença de todos, também agradeço às pessoas que nos assistiram, que nos acompanharam pela internet. Fica marcado uma nova sessão para o dia 11 de novembro, às 20 horas. Também registrar que neste domingo o vereador Tato, que é o representante do PT aqui, vai ter a convenção do PT nesta casa a partir das 8 horas da manhã, a convenção do PT. Eleição, convenção e eleição. Muito obrigado a todos, uma boa noite.